equação do primeiro grau com duas incógnitas. As incógnitas são números desconhecidos, tá? São valores que você vai estar descobrindo. Cada problema vai ter um valor diferente para essas incógnitas. Aqui no caso, x e y. Essas são as duas incógnitas. No caso aqui, é igual quando você faz uma charada, né? Uma pergunta para alguém. Então, aquela resposta ele vai ter que estar pensando para estar respondendo. E aqui também, essas letras aqui, ó, representadas por X e Y, você vai ter que pegar e estar descobrindo esses valores para elas. O A e o B são números pertencentes ao conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número, pode ser natural, pode ser número inteiro, pode ser um número decimal, pode ser uma fração que entraria no conjunto dos números racionais. Todos eles seriam quem? Os reais, representado pela letra R. Tanto A quanto B, eles têm que ser diferentes de zero, porque se você fizer aqui, ó, 0 vezes x vai ficar 0, 0 vezes y também ficaria 0. Então, deixa de ter um desses termos. Então, deixaria de ser uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, a forma geral para representar é essa, ó, ax mais b igual a c, com a diferente de zero, tá? Essa daqui seria a forma geral de uma equação do primeiro grau normal, né? Ax mais b igual a c, com a diferente de zero, porque se você colocar zero aqui, 0 vezes x ficaria zero, passaria a ter apenas o b igual a c. Então, deixaria de ser uma equação do primeiro grau. Olha a diferença dessa daqui, uma equação do primeiro grau normal, para uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. O que a gente vê de diferente é o b, que aqui está acompanhado pelo y. Aqui ele é um termo independente, não tem uma incógnita, e aqui ele tem. Também primeiro grau, porque aqui em cima do x é 1. A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais, que pode ser qualquer valor. Aí a gente tem aqui, ó, considere dois números racionais, representados por x e y, que são as nossas incógnitas, e escreva uma equação que represente as condições a seguir. Racionais, não pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, uma fração. A adição do número x. Ó, gente, adição. Quando eu falo em adição, é porque eu vou colocar o sinalzinho de mais, tá? Sinalzinho de mais. Adição do número x. Então, adição do número x, adição desse número x com o dobro do número y. O que é dobro? Não é quando eu multiplico por 2? E o número aqui é y. Então, 2 vezes y, ó, com um pontinho aqui. É igual, você vem aqui, tudo que estiver escrito com, aqui no caso aqui, com letras, com palavras, você vai vir e vai escrever utilizando símbolos matemáticos. E que pode ser esse símbolo aqui, ó, mais, igual, vezes, e os números em si. São sentenças matemáticas que a gente fala. É igual a 50, ó. Venho aqui e coloco 50. Esse sinalzinho de vezes não precisa aparecer, porque 2 vezes y é 2y. Então, por isso que pode ficar assim, ó, x mais 2y, que é igual a 50. Olha aí. O dobro de x. O que é dobro? Não é quando a gente multiplica por x, por 2? Então, 2 vezes x, 2x, que é igual ao triplo de y. Triplo é 3. 3 vezes o número. O número aqui no caso vai ser o y, então 3y. Então, dobro de x, 2x, é igual, sinalzinho de igual, triplo de y, 3y. Dividindo-se x por 5, então x, isso daqui significa uma divisão, tá?
Fração é a divisão de um numerador por um denominador. Numerador parte de cima, denominador parte de baixo. Então, dividindo-se x por 5, x dividido por 5 e y por 4, ó, por 4, ou seja, dividindo por 4, os quocientes serão iguais. O que são quocientes? É o resultado dessas, serão quocientes, aqui é resultado de uma divisão, no caso, o resultado de x por 5 e de y por 4. E tá falando que esses dois resultados são iguais, então por isso que eu estou colocando o sinalzinho de igual entre eles. Que tanto x dividido por 5 quanto y dividido por 4, eles são iguais. 30% do número x, então 30%. 30% é o mesmo que 30 dividido por 100, que é o mesmo que 0,3. Então, 30% do número x, então 0,3 vezes x, o vezes a gente já falou que não precisa aparecer aqui, é igual, então sinalzinho de igual aqui, ó, a 50% do número y. 50% é 50 dividido por 100, que é 0,5. Então, é igual a 0,5 do número y. Então, 0,5 dy, ou seja, 0,5 vezes y, que é o mesmo que 0,5y. Não precisa pôr o sinalzinho de vezes entre o número e a letra. O quádruplo de x. Quádruplo é quando a gente multiplica por 4. Então, 4 vezes x, que é igual a 4x. É igual a metade de y. Metade é quando a gente divide por 2, ou seja, é o mesmo que y dividido por 2, mais 50. Isso daqui, você pode fazer assim, ou você pode fazer dessa forma, ó. Quádruplo de x, 4x, é igual, metade todo mundo sabe que é 1 sobre 2, ou seja, 1 inteiro dividido por 2, que é o mesmo que 0,5. É que aqui, ó, eu não coloquei o 1, mas você pode representar assim, 1 meio dy mais 50. Por que não precisa aparecer esse 1 aqui, ó, que eu coloquei? Porque quando a gente faz aqui, ó, 1 meio vezes y, 1 meio vezes y, que é isso daqui, ó, o vezes vem aqui. Você vem aqui e coloca o 1 aqui embaixo, multiplica numerador com numerador. 1 vezes y vai ficar y. 2 vezes 1 vai ficar 2. Então, isso daqui é o mesmo que você escrever assim. Tanto faz você escrever de uma forma ou de outra.